Amém? Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que estão nos assistindo em casa. Um bom dia, bom dia. Nós estamos falando sobre ser amor, ser uma igreja que acolhe, uma igreja que discipula, uma igreja que é missionária. E esse tema que tem permeado os nossos domingos, onde nós temos vindo até aqui, nesse auditório, para aprender sobre nos tornarmos uma igreja que acolhe melhor as pessoas, que aprende a ser como Jesus é, e ser essa igreja abraço, essa igreja das relações poderosas e profundas de afeto que Jesus sempre nos ensinou a ser, passa por esses capítulos que nós já observamos, e hoje, de forma bem conectada com o domingo passado, nós vamos mergulhar nessas terminologias que aprendemos desde que começamos a entender a nossa salvação em Cristo Jesus. A gente entendeu semana passada com o pastor Fábio sobre o discipulado, a importância de entender o que é discipulado, o que é ser discípulo de Jesus. E um discípulo de Jesus precisa entender que, ao se tornar discípulo de Jesus, ele entra nessa atmosfera da missão de Deus. O que os teólogos chamam, na língua latina, de missio Dei, a missão de Deus no mundo. Esse conceito é tão importante para todos nós entendermos, porque faz essa construção real de que o nosso Deus não é um velhinho sentado no trono, esperando que as contingências do mundo ou as decorrências da nossa história se concluam a partir daquilo que ele já predeterminou. Não, ele é um Deus missionário, é um Deus que está em ação no mundo, é um Deus que está trabalhando no mundo. E aonde ele coloca a sua mão, ele tem toda a autoridade, todo o poder e está sob todo o controle. Ele é um Deus que intervém na história do universo que ele criou. Esse é o Deus missionário que nós servimos, um Deus que está em ação no mundo. E fazer parte da missão de Deus é a obrigação de todo discípulo de Jesus. Não é a obrigação de alguns, poucos. Não é a obrigação daqueles que a igreja apenas envia. Não é a obrigação daqueles que estão em outros continentes, em missões transculturais, em projetos sociais específicos. É a obrigação de todo discípulo de Jesus. Todo discípulo de Jesus está em missão no mundo. E para esse conceito, aparece hoje nessa era que chamamos de pós-cristã, talvez um pouco precipitado ainda dizermos isso no Brasil, mas já entendendo e fazendo uma leitura pós-cristã, o que significa isso? Historicamente, teologicamente falando, que o mundo, em sua grande maioria, sabe quem são os cristãos, entenderam o movimento missionário, entendem a cultura evangélica. E a partir disso se vive em muitos continentes, como por exemplo a Europa, agora os Estados Unidos, um esfriamento dessa ideia, dessa proposta, dessa religião, desses conceitos, e há então um esvaziamento das igrejas, a morte de algumas delas. A Europa viveu isso de maneira muito forte nas décadas passadas, agora busca esse avivamento também. Então, entramos nesse conceito do pós-cristão, surge este termo que nós chamamos de missional. Missional. A missionalidade, portanto, é um termo cunhado muito recente, que tem origem nas bases missionárias da Igreja de Jesus. E como que a gente consegue entender isso de maneira prática na nossa comunidade local, na primeira igreja batista de Campinas, olhando para o nosso recorte aqui, olhando para as nossas vidas, o que isso tem a ver com a minha vida de discípulo de Jesus, o que isso significa na prática para mim. Hoje nós vamos dar um mergulho neste termo e entendermos o que, para ser uma igreja acolhedora, para ser amor, nós precisamos ser uma igreja missional. Nós precisamos ser discípulos missionais. Isso não é negociável. Abra sua Bíblia aí no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Eu vou ler o versículo 13 a 16. Diz assim a palavra de Deus:
Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, obrigado, Senhor, pelas tuas palavras. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que ela encontre no mais profundo do nosso coração abrigo. E que neste abrigo ela provoque a transformação necessária, a mudança necessária, para que a nossa caminhada ganhe mais sentido, mais força, ganhe mais relevância para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. A ordem de Jesus para nós, como nós vimos semana passada, não é ide pregai, ide plantai igrejas. Não foi essa a ordem de Jesus para nós. Nós estudamos semana passada que Jesus falou, ide fazei discípulos. Ide fazei discípulos. Jesus não estava preocupado em fazer um monte de igrejas como essa que eu estou me referindo agora ao prédio. Ele estava preocupado em fazer igrejas como essa. Pessoas que se reúnem, discípulos que se reúnem e manifestam aí a presença, ainda que pequena, do reino de Deus na terra. Jesus estava ali esboçando um projeto que viria se tornar algo muito maior, obviamente, ele sabia disso, e que ao longo dos anos ia se configurando no que nós temos hoje. A ideia de nos reunirmos em auditórios, tal, foi uma construção histórica, nós já vimos isso nessa série. Mas a ideia de discípulos de Jesus reunidos, manifestando a presença do reino, manifestando uma cultura diferente da vigente no mundo mau, era extremamente necessária para que a missão de Deus ganhasse força no mundo. Por isso, o discipulado era o primeiro passo para que isso acontecesse, ou seja, a caminhada constante, relevante, insistente, repetitiva de homens e mulheres salvos, redimidos por Cristo Jesus, se aperfeiçoando uns com os outros, partilhando tudo que tem, se relacionando para a glória de Deus, manifestando assim, como sal da terra, luz do mundo, a presença de Deus na terra. A presença do reino que foi inaugurado por Jesus Cristo na terra. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, ele dá para a gente a noção básica do que ele espera da igreja de Jesus, da igreja dele. Vocês podem se organizar da forma que vocês bem entenderem, mas eu preciso que vocês entendam uma coisa. Vocês, discípulos, meus discípulos, vocês são sal, vocês são luz. E mais um conceito que não está nesse texto, mas está numa parábola mais à frente que Jesus usa, vocês são fermento. E eu gosto muito de analisar esses três elementos importantes: sal, luz e fermento. Porque esses três elementos, eles são base também conceitual da gente entender o que é uma igreja missional. Sal, luz e fermento. O que esses três elementos têm em comum? O que esses três elementos que Jesus usa em suas analogias para dizer a qualidade de seus discípulos tem a ver com a nossa vida? E o que eles têm a ver entre si? Aonde eles se assemelham? Justamente no fato de que são elementos completamente perceptíveis nos ambientes que são. Mas não são completamente óbvios, ou seja, não cai na obviedade caricata de amostragem, ou seja, eles não são o principal elemento que está no ambiente. Pelo contrário, esses elementos servem para mostrar aquilo que de fato é importante naquele ambiente. Vamos explicar melhor isso? Sal.
Quando eu pego sal, o que eu faço com o sal? Para que serve o sal? Para ressaltar o tempero de algo. O sal serve para temperar. Se você comer uma carne muito boa e dizer assim, nossa, que sal maravilhoso, é cisne. Provavelmente você salgou e deu ruim a sua carne. Nossa, que sal bem refinado. Onde você comprou? Você nunca ouviu esse tipo de elogio. Porque geralmente o que você escuta é que, nossa, a carne está muito salgada, porque você exagerou no sal. Ou você escuta o quê? Nossa, que comida maravilhosa. Que batata, que cenoura bem temperada. Porque o sal, ele serve para ressaltar algo que não ele, que é totalmente perceptível, mas não é óbvio no lugar. Ou seja, ele não assume esse papel de o protagonista da cena, mas ele, de forma essencial, primordial, necessária, ele precisa estar para que aquilo ganhe sabor. A luz é a mesma coisa. Você não abre a janela do seu quarto de manhã, olha para o sol diretamente e diga que raios UV maravilhoso. Você não abre a porta do seu quarto escuro, acende a luz e fica em volta da luz olhando, nossa, que lindo essa luz. Você não é um mosquito da luz. Você acende a luz para procurar algo, você abre a janela do seu quarto e diz, que dia lindo. Porque a luz, assim como o sal, ela é totalmente perceptível e serve para iluminar, para mostrar as belezas ou a tentar achar algo que é necessário. Para banir as trevas, banir a cegueira e mostrar o que há de belo nas cores. Se você teve minimamente uma aula de física boa, você aprendeu que a luz é responsável pelo reflexo de todas as cores do universo. Assim também é o fermento. Provavelmente você nunca comeu um bolo e disse assim, que fermento bom. Qual o sabor desse fermento? Você nunca comeu, por exemplo, um bolo de fermento. Mas você sabe que é ingrediente essencial todo bolo ter fermento. Você precisa botar o fermento, porque o fermento ele vai contaminar toda a massa. E vai fazer com que a massa cresça e fique bonito. Ele é perceptível. Todo mundo que cozinha sabe que um bom bolo tem fermento. Mas ninguém precisa dizer, na hora de contemplar e de servir, que o fermento é maravilhoso. Mas se você tira o fermento, provavelmente o seu bolo vai virar uma sola. E aí as pessoas vão perceber. Se você apaga a luz, ninguém vai enxergar nada. Se você tira o sal, aquela comida vai ficar insossa, sem sabor. Assim são os discípulos de Jesus, que não estão aqui na terra para chamar a atenção para si mesmo, mas para iluminar as trevas que rodeiam nós, para dar sabor às coisas que perderam significado, sentido, sabor, para contaminar a massa para que ela fique melhor, mais bonita, para que ela saia dessa aparência feia, sem graça. Jesus não era óbvio, sendo o próprio Filho de Deus no meio de nós. Precisou-se de um código para Judas identificá-lo, para os seus soldados o prenderem. Olha, como é que a gente vai saber quem é Jesus? Eu vou dar um beijo nele, aí vocês vão prender. Porque Jesus não andava por aí com um manto branco voando, um turbante na cabeça, anéis de ouro. Jesus era simples e comum, como qualquer homem de sua época. Mas eu tenho certeza que qualquer soldado que ficasse por 5 minutos, 10 minutos, sentado na roda onde Jesus estava, ele ia dizer, este é Jesus. E por que eu estou falando tudo isso? Porque este conceito, essas analogias que Jesus tão usou e tão bem usadas, servem para a gente entender e começar a compreender o porquê da missionalidade, o que significa isso. Porque a gente fala assim, ser missional é ser missionário. E a gente morre aí sem saber nem o que é um e o que é outro. Porque para a gente, missionário, é a gente chegar aqui e impor as mãos sobre um casal que foi chamado para falar de Jesus em algum outro lugar que não aqui, ou em algum projeto social que eu não vou, e ele vai e ele me representa. E a gente acha que missionário é isso. Ou é aquelas conferências evangelísticas que tinham no passado, em que a gente sempre tinha um parente, um amigo que não acreditava em Jesus, então a gente esperava a conferência chegar para a gente levar ele para a igreja e ele ser convertido. Eu lembro muito bem de um professor meu contava uma história do cacique
e do índio, que era apaixonado pela filha do cacique. E aí o cacique dizia assim: só casa com minha filha quem trouxer o grande tigre branco da selva. E o grande tigre branco era gigantesco, feroz, presas enormes. E esse índio era apaixonado pela filha do cacique, e ele falou assim: eu vou casar com essa menina. Então ele foi até a floresta, entrou, mata dentro, ficou lá 3 dias tentando descobrir onde estava o tigre, encontrou o tigre branco, saindo de uma caverna, aquele bicho gigantesco. Ele olhou, o tigre branco deitado, bebendo a sua água na beira do rio. Ele pegou uma pedra e tacou na cabeça do tigre. A pedra bateu no tigre, o tigre olhou, enfurecido, saiu louco atrás do índio. O índio saiu correndo pela floresta, tal, em direção à aldeia, entrou dentro da oca do cacique, pegou na mão da índia e falou: o tigre está vindo aí, está indo embora. E a gente está fazendo isso na igreja, a gente está indo, pegando os irmãos que a gente não quer falar de Jesus, e traz aqui, ó, ouve o que aquele menino lá está falando, o gordinho sabe o que fala, deixa Jesus falar no seu coração. E nós não assumimos a responsabilidade de que somos sal, luz e fermento, e que Jesus me chamou, e que eu sou discípulo de Jesus, e que todo discípulo de Jesus é missionário. E parte daí o conceito de entendermos que todo cristão, discípulo de Jesus, salvo em Jesus Cristo, é discípulo, é missionário. E ser missionário quer dizer levar uma vida missional. Aí está a grande diferença. Missionalidade é o jeito de viver a missão de Deus. É entender que estamos constantemente engajados nessa missão. Para entendermos isso melhor, a gente precisa voltar lá em Atos e entender, lá no Atos capítulo 11, quando a igreja do primeiro século, se você quiser ler essa história depois, está em Atos capítulo 11, 19 a 21, ela é dispersa. Há a morte de Estevão. Estevão é assassinado em praça pública, apedrejado. A igreja dispersa de Jerusalém. Nessa época, ela não era chamada de igreja ainda. Ela começa a ser chamada alguns anos depois, porque ainda no mundo judeu tinha muita concentração dos discípulos de Jesus, mas no mundo gentio não havia. E a gente fica sempre achando que o protagonista da igreja no mundo gentio sempre foi Paulo. Mas quando a gente lê Atos, a gente vê que os primeiros cristãos a estarem no mundo gentio e a plantar a primeira igreja do mundo gentio foram cristãos de Chipre, da região de Chipre e de Cirene, crentes de Cirene e de Chipre, que foram dispersos após a morte de Estevão, e chegaram até Antioquia, e lá plantaram a igreja que seria a base missionária de Paulo, inclusive. A primeira igreja base de fazer missões e dos conceitos missionários que a gente tem. Antioquia. Plantada por homens e mulheres leigos. Não eram apóstolos, não eram dos 12, eram crentes que estavam trabalhando, foram dispersos, mas decidiram se juntar e falaram: não, a gente precisa plantar uma igreja aqui de Jesus. Precisa juntar essa galera aqui que é de Jesus aqui nessa região, no mundo gentio, vamos pregar o evangelho. E eles começam a pregar aos gentios. E os gentios começam a se converter pelo testemunho, a vida deles, e ali nasce a igreja. Não há nenhum nome protagonista nessa história. Nós vamos ver depois que Priscila e Áquila provavelmente saíram desse movimento, montadores de tendas, e foram muito usados por Paulo em diversos momentos. Tanto na igreja de Corinto, onde se organizaram e também fizeram a sua plantação, como depois em Roma. Leigos. Pessoas da congregação, vamos dizer assim. Não foi nenhum daqueles que largaram tudo para poder pregar o evangelho. Não foi nenhum daqueles que estavam como missionários profissionais no lugar. Pessoas comuns, crentes em Jesus Cristo, que através da sua vida faziam isso. Ser igreja no primeiro século era ser comunidade de Jesus engajada na missão de Deus no mundo. E nisso o teólogo Justo Gonzalez, ele acerta que ele diz que a maior parte da expansão do cristianismo nos séculos que antecedem Constantino ocorreu não graças à obra de pessoas dedicadas exclusivamente a essa tarefa, mas graças ao testemunho constante de centenas e milhares de comerciantes, de escravos e de cristãos condenados ao exílio, que iam dando testemunho de Jesus Cristo onde quer que a vida os levasse, e que assim iam criando novas comunidades em locais onde missionários profissionais ainda não haviam chegado. Então eu separei aqui
características principais para a gente entender uma igreja missional. Primeira delas, uma igreja missional entende que o que acontece de segunda a sábado é imensamente maior, muito mais importante do que acontece no domingo. Isso é uma qualidade essencial da igreja missional. Saber que tudo que acontece nos outros dias da semana é mais importante, maior do que acontece aqui. E aí a gente começa a romper esses limites que colocamos através da religião aos discípulos de Jesus. Não, é a nossa vida cotidiana, é o nosso trabalho, é a nossa escola, é por onde passamos, onde dando testemunho, onde somos homens e mulheres íntegros, hombridade, fidelidade, integridade, testemunho vivo da presença do Cristo que nos mudou, comportamento, fruto do Espírito. Isso não acontece no auditório da nossa celebração, meus irmãos. Isso acontece de segunda a sábado. Gente que não conhece a Jesus e olha para a tua vida e vê o Cristo. Isso acontece de segunda a sábado. Permita-me dizer, ninguém vai ver Jesus na sua vida porque você canta muito bem. Mas as pessoas vão ver Jesus na sua vida pela tua generosidade, pela tua gratidão, pelo teu contentamento, pela forma como você se expressa na vida, como se relaciona com as pessoas, como trata as pessoas que ama e que não gosta, como lida com as aflições, com os medos, com os fracassos, com as derrotas. É assim que as pessoas veem Jesus. Como a gente lida com a tragédia, com o luto, com a dor. As pessoas veem Jesus aí. Esse é o modus operandi da igreja de Jesus. 2, uma igreja com pequenos grupos que fortalece os participantes para a missão no mundo. Por que eu estou falando disso? Porque nós aqui na igreja sempre falamos e batemos nessa tecla. Igrejas com pequenos grupos são igrejas que têm a igreja reunida todos os dias da semana. Estamos aumentando, meus irmãos, muita gente participando, precisamos de mais pequenos grupos, precisamos que você se engaje nesse movimento. Por quê? Um novo método revolucionário? Não, isso aqui é a igreja de Jesus acontecendo todos os dias da semana. E quando a gente se une, quando a gente se reúne, a gente partilha, a gente se fortalece, a gente dá testemunho, a gente se ouve, a gente conversa, a gente se conhece, a gente divide luta, oração, pecado, confessa pecado. Para lutar contra o pecado é necessário confessá-los, para confessá-los é necessário intimidade, é necessário mesa, é necessário relacionamento profundo, e isso acontece em grupos menores, isso acontece nas mesas das nossas casas, de mãos dadas, clamando ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ajuda, que nos faz reconhecer que somos iguais. E nos percebemos arrogantes, egoístas, autoritários, violentos, nesses lugares. Porque é ali que o Espírito manifesta o seu poder. Ah, Rodrigo, então na celebração não manifesta? Manifesta. Mas aqui é a celebração coletiva. A gente se reúne, canta bonito, é legal, é muito bom, é gostoso. Isso nos fortalece. Isso nos dá fôlego. Mas é festa da comunhão. Festa da adoração. De prestar culto de um jeito, de uma maneira a Deus. A semana é a infinidade de possibilidades de prestar culto em espírito e em verdade a Deus o tempo inteiro. Isso aqui é 1%. Onde a gente aprende, onde a gente ouve, onde a gente cresce, para segunda-feira a gente está disposto. Vamos embora. Repetidamente, dia após dia, disciplinadamente. Porque é assim que submetemos o nosso corpo ao movimento do Espírito Santo. Não tem jeito. É todo dia, um dia de cada vez, porque é o dia que a gente recebe. É o presente de Deus para a nossa vida, o dia que se chama hoje. E hoje, eu me submeto a isso, às relações, ao amor, ao afeto. 3, a igreja missional entende sua vocação e seu chamado. Ou seja, nós não fomos chamados para salvar pessoas, nós somos chamados para manifestar um sinal histórico do reino de Deus.
a maior densidade possível, até que Cristo venha trazer ele plenamente. Isso significa o quê? Que neste ambiente da igreja de Jesus, das pessoas, dos discípulos de Jesus, nós aqui manifestamos a lógica do reino de Deus. Aqui nós amamos os inimigos, nós amamos o outro, nós nos preocupamos com o coletivo, aqui não existe eu, existe nós, o Pai é nosso, aqui nós partilhamos, aqui há uma mente e um só coração, aqui nós não temos nenhum irmão que tenha necessidade de nada, se tem a gente precisa saber porque a gente tem que cuidar, aqui a gente investe em pessoas, aqui a gente investe em relacionamento, aqui não é meritocracia, aqui não é performance, aqui ninguém merece nada, aqui nós somos graciosamente abundados pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Aqui nós somos todos iguais na mesa daquele que nos salvou. Aqui as crianças, as mulheres e os homens estão no mesmo patamar. Não há distinção de cor, raça, opinião ideológica. Aqui tudo isso vai para o chão, para quê? Para que Cristo apareça em nós. E que o Cristo faça de nós um povo. Quando a igreja entende a sua vocação, o seu chamado, que, ou seja, fomos chamados para isso, para ser um sinal histórico do reino de Deus, para que a cidade de Campinas veja nas nossas casas, nas nossas vidas, nos nossos membros, a presença restauradora do Cristo, aí sim eles são transformados pelo poder do Evangelho. É isso que o texto está dizendo. Vocês são sal da terra. Luz do mundo, vocês não foram chamados para ser caricaturas, fazer barulho com coisas para chamar atenção. Nós estamos chamando muita atenção para a gente mesmo. E pouca atenção para aquilo que importa. Os testemunhos ruins do meio evangélico no Brasil se acumulam. E os bons são pincelados. Raros momentos que a gente diz, Senhor, misericórdia, graças a Deus, um bom testemunho. Porque nós nos embriagamos com o poder, com lugares que não é o lugar da igreja, que não tem a ver com sua vocação e seu chamado. Igreja não foi feita para estar no poder de nada. O poder que opera na igreja é o poder do sangue de Jesus. E é isso. Nós não fomos chamados para governar nada, porque quem governa o reino de Deus é o único rei absoluto de todos, nosso Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nem queremos poder, nós queremos rei, nós queremos governar, nós queremos ser o Brasil de Jesus. Mas, na verdade, esse pseudo-cinismo é que, na verdade, nós não queremos o Brasil para Jesus, nós queremos o Brasil para os poderes articuladores da igreja. Onde essa igreja, que não é a igreja de Jesus, visa seus próprios interesses. Jesus nunca precisou de César para se manifestar o reino de Deus. Nunca. A igreja de Jesus se manifesta poderosa, grandiosa, ocupando os lugares mais inesperados, se multiplicando quando ela era perseguida de morte. Foi nesse contexto de morte, de assassinato, de injustiça, que nós nos levantamos das nossas cadeiras, sem título, sem período integral, e plantamos comunidades de amor e de afeto, correndo o risco de ser presos e massacrados. E, infelizmente, nós perdemos a noção de vocação da igreja, chamado da igreja. Por isso a igreja missional precisa se restabelecer e entender isso. É uma igreja que está clara, eu vim para isso, manifestar o cabeça, que é Jesus Cristo. E por isso que nesse contexto, na nossa comunidade, quando as pessoas chegam, elas ficam atordoadas com isso. Como assim? Como assim vocês amam pessoas que são más com vocês? Como vocês respondem à maldade com bondade? Como assim não existe mérito? Como assim ninguém merece nada? Como assim qualquer um pode? Como assim tem lugar para mim? Eu, indigno, eu que não sou capaz, eu que fui rejeitado, eu não preciso cumprir uma lista de coisas para ser aceito? Essa é a igreja missional.
que não está aqui para impor os seus valores sobre as pessoas, mas para dizer às pessoas que elas serão transformadas pela acolhida do Espírito Santo do nosso Deus. Elas não são transformadas pela minha ou sua opinião, elas são transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Uma igreja missional reconhece que Deus é um ser missionário, está trabalhando. E qual é o nosso privilégio? Fazer parte do que Ele está fazendo no mundo. Aprendi com a minha mentora. Não me deixe de fora, Senhor, do que o Senhor está fazendo no mundo. Essa é a oração constante. Porque quando eu estou engajado na sua missão, é que eu sei que a minha vida tem um propósito e significado diferente. Eu quero estar onde a mão de Deus está. Eu quero testemunhar aonde a mão de Deus está. Eu quero fazer parte, eu quero ser instrumento. Eu quero ver, eu quero falar sobre isso. Uma igreja missional é uma igreja que vive a realidade do seu mundo, compreende esta realidade e fala com o seu mundo de maneira significativa e relevante. Foge desses evangeliqueis baratos que a gente entrou, essas bolhas gospel que a gente construiu e nos tornamos assépticos às realidades de morte que estão nos rodeando. Fechamos nossos ouvidos, nossos olhos e nossa boca. E fecha a arca, salve-se quem puder. Uma igreja missional está no mundo porque foi para este mundo que Jesus nos enviou. Eu vos envio como ovelha no meio de lobos. O que você faz, ovelha, no meio de lobos? Você morre. Ovelha não bate em lobo, ovelha morre, dá vida. Este mundo é mau, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vão em meu nome. É no mundo que a gente compreende o mundo que a gente está, faz a leitura, entende. Por isso que a igreja missional ela é contemporânea, ela é para seu tempo. Porque ela sabe ler o mundo que está lá naquela coisa brega, esquisita. Crente é para ser diferente, não é para ser esquisito. Muito crente esquisito por aí. Coisa esquisita não atrai ninguém, gente. Coisa esquisita assusta. Você fala assim, é meio peculiar a sua igreja, está esquisito, né? A gente precisa saber ler o nosso mundo. Ler para quê? Para nos tornarmos, nos amoldarmos? Não. Para sabermos comunicar, falar, viver, experimentar e dizer para eles, isso aqui não é bom, isso aqui é bom. Foi assim que Paulo nos ensinou? Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. E aí ele fala depois a lista do que convém? Não. Sabe por quê? Porque Jesus ensinou para a gente tudo o que precisava. Antes desse texto que eu li para vocês, tem uma série de bem-aventuranças para dizer para a gente assim, a ética de viver como um discípulo de Jesus. Leia depois. É muito mais ético do que moral, gente. Como se vive sendo um bem-aventurado de Jesus num mundo mau? Como se vive? Leia as bem-aventuranças. E não só leia, mas põe em prática isso, compreendendo o mundo, falando, porque de modo significativo e relevante o mundo vai olhar para a gente. Uma igreja profundamente envolvida nas necessidades de uma vizinhança e do mundo. Se a gente não sabe o que a nossa cidade precisa, a gente não vai saber nunca o que o mundo precisa. Vai continuar mandando missionário para o mundo sem saber o que está fazendo. Sem saber o que os missionários estão fazendo. Sem saber o que está rolando no mundo. As pessoas ficam diabolizando os ambientes universitários. Mas se você for num ambiente universitário, para ouvir e perceber, você vai descobrir, por exemplo, o que o mundo está falando. Em vez de proibirmos os nossos filhos, nossos jovens de irmos para a universidade, devemos ensiná-los a ser sal da terra, luz do mundo e fermento, para que lá eles não sejam aquela caricatura óbvia, ridícula, gospel que a religião criou, e sejam poderosos cristos no meio do povo, em que a luz que há neles é muito maior do que as trevas ao redor. E as pessoas olham para esses jovens e falam, você é diferente. Você parece que olha para a vida diferente. Você tem uma integridade, um afinco na tua profissão de querer mudar o mundo com aquilo que você faz. A maneira como você faz é diferente. Mas nós queremos entrar na bolha,
fechar, nos tornar ignorantes. Isso não é igreja, e muito menos uma igreja missional. Uma igreja missional vive distintamente, de maneira atrativa, porque ama o mundo. As pessoas falam, ama o mundo, pastor? Ué, o que foi que Deus fez com o mundo, gente? Deus o quê? Amou quem? O mundo. Amar o mundo não é ser igual ao mundo, ou ter os valores do mundo. Amar o mundo é servi-lo. E mostrar que através desse amor eu posso transformar todo ódio e maldade e sistema nebuloso, trevoso que existe aí fora e que nos consome, nos oprime, nos esmaga. Amar o mundo é mostrar que a maldade do outro, a maldade que chega, não vai, porque aqui fui tocado pela bondade do amor de Deus. Uma igreja missional ensina a viver o evangelho dentro da sociedade onde vive. Uma igreja que compreende o seu contexto cultural. Porque isso é importante. Ao mesmo tempo que a gente não pode se privar das experiências que a gente tem no mundo, a gente tem que tomar cuidado para que o mundo não nos ludibrie com essas experiências e ache que existe um conceito maior do que aquele que nós recebemos. E a secularização vem. E a secularização vem e tira de nós também parâmetros e alicerces muito importantes para transformar o mundo. Não é porque o nosso testemunho está sendo ruim, porque caímos no ridículo de sermos muito óbvios, que a gente vai se tornar também um bando de gente que concorda com as lógicas do mundo e esquece daquilo que nos foi dado como precioso. Essa parada de fé em si mesmo. Que fé em si mesmo, meu irmão e minha irmã? A gente não tem fé em si mesmo, a gente tem fé no Cristo. Fé em mim, eu, que hoje sou isso, amanhã nem sei. Não é assim que a Bíblia fala? Sou como um vapor. Eu tenho fé no Cristo, e o Cristo em mim é a minha esperança. Esse é o povo de Deus, a gente tem fé no Cristo. Botar fé em mim, você precisa acreditar mais em você. Tudo bem, você quer ter uma motivação para ver? Sim, acredito que você consegue mudar. Mas lembre-se que toda essa mudança, ela é causada por um Cristo que falou para você um dia que você é um filho amado. E que independe daquilo que você vai conseguir ou não, você vai continuar sendo amado. Porque o dia que a gente só acredita em nós mesmos, quando o fracasso vem, a gente entra em desespero. Eu não alcanço aquilo que todo mundo diz. Eu olho as redes sociais, todo mundo é sensacional. Eu não sou, eu não sirvo, eu não presto, eu não faço, porque você só está acreditando em você. Não. Ponha Cristo na sua frente e vá para a luta. Isso é uma igreja missional. A gente assume protagonismo. A gente não espera que o pastor faça pela gente, ou que eu chame alguém para fazer. Eu vou em nome de Jesus, porque eu fui chamado para isso. Uma igreja treinada para o encontro e o confronto missionário no seu chamado ao mundo. Seus membros são responsáveis pela manifestação do poder do Evangelho. Aonde? Através das suas próprias vidas. E não são apenas trampolim para jogar gente não crente dentro da comunidade. Não, vocês são, nós somos. Essa divisão de clero e laicato, leigo, pastor e ovelha, isso é uma coisa que a religião conduziu. E a liderança, ela serve para isso, para a gente ensinar uns outros. Mas aqui nós somos todos forjados, preparados para sairmos. E sairmos, que eu digo, não é sairmos daqui, sairmos de dentro de nós mesmos. E experimentarmos essa experiência maravilhosa de testemunhar da presença do Cristo nas nossas vidas e através de nós no mundo. É uma igreja que tem pais treinados para assumir a tarefa da responsabilidade de desenvolver os filhos na fé. Não só os filhos biológicos, os filhos da fé. Quantos anos você está na igreja? Quantas pessoas você caminha junto? Quantas pessoas são seus filhos na fé? Quantos filhos na fé você tem? Eu tenho 3 filhos. Esses são, Deus me deu obrigação nesses. Mas a gente precisa ter mais, eu sou um discípulo.
Ah, mas eu não estou preparado. Por quê? Que preparo que você quer? Sabe qual o preparo que Jesus disse para Pedro ter? Você me ama, Pedro? Então apacenta as minhas ovelhas. E último, uma igreja que busca uma igreja que busca e expressa a unidade no corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. Por que eu botei isso por último? Porque a gente fala, ama a igreja, e aí depois a gente diz, eu sou igreja, eu não preciso estar lá para ser igreja. Não, você pode ser templo do Espírito. E eu não vou contestar isso, porque isso é um papo entre você e Deus. Uma igreja é comunidade de gente. Igreja é galera. É mesa, partilhada. Porque esse povo que fala mal da igreja e frequenta um monte de igreja, é consumista. É prateleira. O ouvido tem coceira, que a Bíblia fala. Eu ouço aqui um pastor, ouço outro. Semana, ouvi um monte de podcast de pastor, eu estou espiritual agora. Você caiu na obviedade. Entendeu? Discípulo de Jesus tem comunidade. Isso aqui não é ciúme pastoral não, tá? Não é ciúme pastoral não. Mas a igreja de Jesus tem comunidade. Mais do que... Eu não estou falando assim, eu tenho o meu pastor, só ouço ele. Não estou falando para você fazer isso não. Pode ouvir outros pastores, não tem problema. Mas você tem que ter comunidade. Gente que te conhece. Gente que partilha teu dia. Gente que te ouve. Gente que você confia para falar dos seus pecados. Gente que te exorta. Gente que olha para você e você se permite a ela dizer para você que está errado. Não está bom. Gente que você convida para entrar na vida para dizer, para essa pessoa dizer assim, está errado, Rodrigo. Não está bom, Rodrigo. A gente quer escutar elogio. A gente quer escutar, vamos lá, tapa nas costas. Mas isso não faz a gente crescer. A gente precisa de gente na igreja para dizer para a gente que está faltando. Porque a gente não vai ver. A gente não vai enxergar. A gente não vai perceber sozinho. Não vai. A gente disfarça. A gente se sabota. A gente precisa de gente para ser gente. Então, a minha conclusão é que uma igreja missional é definida como uma busca constante de estar envolvida com a missão de Deus no mundo. E a missão de Deus no mundo é salgar a terra, é iluminar o mundo, é fermentar a massa, manifestar a presença, a doce presença de Jesus Cristo, do reino de Deus e sua justiça, sem sermos essa obviedade caricata. Eu vou para o meu trabalho, aí eu ponho todas as indumentárias possíveis, me visto, ponho a camisa, ponho o boné, vou com a Bíblia embaixo do braço, chego lá no meu trabalho, abro a Bíblia em cima da minha mesa do trabalho, paro, começo a orar na frente de todo mundo, tal. Aí o patrão chega e fala assim, você não vai trabalhar não, meu irmão? Estou lendo a Bíblia. Você lê a Bíblia na sua casa, meu irmão, aqui você vai trabalhar. Isso é mau testemunho, meus irmãos. Aí chega na igreja, pastor, estou sendo perseguido pela minha religião. Abri a Bíblia no meu trabalho e o patrão lá, aquele pagão, falou que eu estou errado. Eu orei tanto para passar nessa prova desse vestibular e não passei, mas o outro que era de outra religião, aquele pagão passou. Ó Deus, o que aconteceu? Você não estudou, meu irmão, aquele estudou. Eu sempre falo que a oração boa para fazer prova e concurso é, Senhor, aviva a minha memória, para que tudo aquilo que eu estudei seja lembrado. Aí eu assim, fico olhando para mim assim, e agora? Né? Podia vir uma mágica, né? Tum! Nossa, virei aqui o Da Vinci. Isso não é ser missional, gente. A gente quer andar no mundo com poderes especiais de quem virou filho de Deus. Formação privilegiada, né? Eu sou filho de Deus, eu quero ter algum benefício nisso. Cadê os meus poderes? A gente se envolve com a religião e acha que a religião ela vai resolver os nossos problemas de andar no mundo mal. E Jesus falou para a gente assim, não, vocês têm que estar no caos. A minha esposa, que está aqui sentada na frente, está vivendo um verdadeiro caos na sua
na sua rede municipal, que ela é professora. E ela está assim, ai, por que eu fui parar nesse colégio, uma desorganização, uma coisa horrível. E ela falando, né? Falando, todo mundo que chegou já fala mal do negócio, tal. Aí ela fica e olha para mim, aí ela fala assim, eu não aguento mais, eu chego, está tremendo, olha o meu olho piscando, ó. Aí eu virei para ela e falei assim, que bom, meu amor, você está no lugar certo. Aí ela olhou para mim, o quê? A gente foi chamado para estar no caos, meus irmãos. Nós não fomos chamados para estar nas Ilhas Maldivas e tal. Seria bom, né? Mas esse tempo vai chegar, gente. Calma, a hora vem, Senhor Jesus. Nós fomos chamados para estar no caos. E o caos é cheio de gente que não quer ser acolhida. É cheio de gente que não foi acolhida. É cheio de gente zoada. É cheio de nós, o caos. Não existe coisa tão próxima ao caos do que nós mesmos. E nós fomos acolhidos. E é por isso que Jesus nos chama a acolher. E a gente vai acolher aonde? É no caos. É sendo luz no mundo. É onde tem trevas. É salgando, temperando. Sal da terra, luz do mundo. Essa atividade de Deus no mundo diz respeito tanto à restauração das pessoas para com Ele, como das pessoas com outras pessoas e ainda pessoas com toda a criação do universo. A gente percebe que na igreja missional, todos se percebem participantes desse chamado. A missão é de Deus, a igreja é criada para ser um sinal, um instrumento de Deus em favor do mundo. A gente colocou aqui, né, Fábio, eu vou propor, a gente colocou a igreja que discipula, que acolhe e que envia. Eu acho que pode botar aqui envia e é enviada. Porque esse paradigma missionário também de que a igreja só envia, parece que a gente está enviando e não está sendo enviado. Na igreja missional ela é enviada. Nós fomos enviados e nós enviamos. É tudo ao mesmo tempo. Porque quando a gente acha que a gente só sai enviando, a gente fica aqui de boa. Estou fazendo missão, estou contribuindo. E a gente não assume responsabilidade dos caos que estão ao nosso redor. A igreja, ela mesma é enviada. Ela não pensa tanto em destino, mas em uma jornada. Não é assim, Abraão. Abraão não vira para Deus e fala assim, para onde, Deus, que a gente está indo? Deus fala assim, vamos, Abraão, vamos comigo. Ele falou, vamos embora. É assim que a gente vai, é assim que a igreja é enviada, vamos embora. E prepare-se porque é caos. É caos. Deus podia me chamar para uma missão mais legal, né? Evangelizar na Disney, por exemplo. Uma congregação missional permite que a missão de Deus permeie tudo que ela faz da adoração e ao testemunho, formando membros no discipulado. Ela preenche a lacuna entre o alcance para fora e a vida congregacional para dentro, já que em sua vida comunitária a igreja encarna a missio Dei, a missão de Deus. Agora, meus irmãos, considere o que acontecerá quando nós olharmos para as nossas vocações, não com proveito próprio, como um projeto pessoal de prosperidade ou sucesso, mas como missão no mundo. Tudo o que a gente faz, em todo tempo. Considere que o que acontece quando a igreja não está apenas enviando missionários tradicionais pelo mundo, mas também homens e mulheres de negócios, engenheiros, engenheiras, professores, professoras, caixas, médicos, onde missionários profissionais nunca poderão entrar. O que vai acontecer? Seremos sal da terra, luz do mundo, cidade edificada no alto. Há um teólogo holandês, Abraham Kuyper, que ele diz que há uma concentração de luz e de graça nessa reunião. Uma concentração de luz e de graça. A luz do mundo unida, tão forte, tão clara, que ela é a cidade edificada no alto, onde brilha a sua luz. E as pessoas enxergam de longe e falam, que é isso? Existe luz neste mundo mau, existe esperança, e glorificam o Pai que está nos céus. Eu quero ser a cidade edificada no alto. Eu quero ser sal da terra, luz do mundo. E a gente só vai fazer isso
quando a gente aprender a acolher o caos. Quando a gente aprender que ser missional é entender que estamos em missão, gente. Eu e você. Ninguém está de fora dessa. Ah, mas eu sou um crente mais tranquilo, então você vai ficar tranquilo no caos, irmão. É isso. Leve a tranquilidade para o caos de alguém. Ah, mas eu sou um crente menos ousado. Leve a sua falta de ousadia para o caos de alguém. Mas seja missional. Assuma o protagonismo de ser sal da terra e luz do mundo. Transforme as realidades de trevas ao seu redor. Abra a sua casa e deixe ela ser cidade edificada no alto. Acolha as pessoas que estão no caos. E diga para elas, é no caos que a igreja de Jesus foi chamada para estar. E enquanto estamos no caos, erguemos nossas mãos, cantamos com esperança. Porque o nosso Redentor vive e Ele é mais forte que a morte. E por aí nós vamos celebrando e cantando as belas canções dos nossos antigos, cheios de esperança, mas sabendo que Deus está em missão e nós estamos junto com Ele, onde está a sua poderosa mão. E aí o povo vai olhar para nós e vai dizer, essa sim, essa é a cidade que eu quero pertencer. Esse povo diferente. E vai glorificar a Deus que está nos céus. Amém.